Fala galera, beleza? Bom, vamos dar continuidade então ao nosso curso de MATLAB e hoje o assunto é a função plot. A gente vai plotar o eixo y em função do eixo x e essa função plot ela gera uma figura de boa qualidade que dá uma boa impressão no seu artigo, no seu relatório, então deixa um grau bem profissional, beleza? Vamos lá então. Bom, então antes de tudo, vamos dar uma olhada no help do MATLAB. A gente escreve a função plot, deixa o mouse em cima e aperta F1. Essa opção aqui é sempre bom quando a gente vai trabalhar com uma função nova que a gente nunca usou ou que a gente tem um pouco de dúvida. Então ele explica certinho para a gente como isso deve ser usado. Então ele diz que plot deve ser sempre o eixo x pelo eixo y, certo? O eixo horizontal primeiro, depois o eixo vertical. E traz aqui para a gente alguns exemplos, como colocar mais de uma função, como alterar a grossura da linha, a cor, se vai ser contínua, se vai ter círculos, por exemplo. Então, aqui tem vários modelos e exemplos. Certo? Então, primeiro a gente precisa definir o nosso eixo horizontal. Então, eu vou colocar aqui um eixo x de 5 posições e um eixo y também de 5 posições. Então, começando com o eixo x, 0, 1, 2, 3 e 4, certo? 5 posições, do 0 ao 4. E o eixo y, eu vou colocar esses números ao quadrado, certo? Então, 0, 1, 4, 9 e 16. Beleza? Então, se eu plotar isso aqui, eu vou ter uma função quadrática, certo? Beleza, então aqui eu tenho os pontos. Eu tenho o ponto 0 e 0, o ponto 1 e 1, ponto 2 e 4, e assim por diante, 4 e 16. Só que observe, a gente pode vir aqui ó, nessa função e dar um zoom. Então, ó, observe que ele não fica um gráfico suave. Ele tem umas quinas. Isso por quê? Porque os nossos pontos estão muito distantes um do outro. Então, a gente tem o ponto 0 e o ponto 1. Ele vai ligar esses dois pontos. Ele não vai se preocupar em fazer a função ao quadrado. Para isso, a gente pode fazer o gráfico, o eixo y em função do eixo x, certo? Então, para isso, vamos fazer aquele esquema que a gente aprendeu nas outras aulas. Vamos fazer que x agora vai ser um vetor uniformemente espaçado, com passo de 0,1 e ele vai até 4. Então ele vai de 0 até 4, ou seja, ele começa em 0, 0,1, 0,2, 0,3 até chegar em 4, certo? E o nosso eixo y vai ser x ponta a ponta ao quadrado, certo? Então cada elemento de x ele vai pegar e multiplicar pelo quadrado e colocar nesse mesmo elemento de y. Então, a gente pode colocar plot x e y. Vamos rodar. Agora sim, ó. Observe que o gráfico ele está suave. Por quê? Porque é ponto a ponto agora. Então, cada de 0,1 em 0,1 do eixo x, ele vai pegar esse ponto e multiplicar pelo quadrado e vai ligar com o eixo y, certo? A gente também pode usar funções trigonométricas. Por exemplo, eu posso definir, deixa eu apagar tudo aqui. Eu vou definir que x vai ser de 0 em 0,01, ou seja, um passo bem pequeno, que vai até 2 vezes π, certo? Então o x vai de 0 até 2π, e a função y vai ser igual ao seno de x. Então eu vou plotar o gráfico do seno de 0 até 2π. Vamos ver como fica. Certo, então aqui a gente tem 0 e até 2π, 6,28 mais ou menos. Beleza? Mas se a gente quiser colocar agora uma legenda. Bom, a gente pode vir aqui, legende, entre aspas simples, e agora a gente tem nossa legenda do nosso gráfico. Beleza? Então, a função plot, ela gera uma figura para a gente, e a gente pode editar essa figura, certo?
Então, com o MATLAB gerando essa figura para a gente, do gráfico plot, a gente pode vir aqui e editar ela clicando aqui nessa setinha, Edit Plot, clicar com o botão direito. Então, a gente colocou a legenda pelo script, certo? Pelo editor. A gente pode vir aqui, esconder ela, ou também a gente pode vir aqui, clicar apenas com o botão direito e mostrar a legenda. Isso porque, se você plotou o gráfico e vem aqui e edita, beleza, você pode fazer isso para uma, duas figuras. Só que quando você começa a plotar 10, 12 figuras para analisar, ter uma análise mais complexa, é bem mais fácil você colocar tudo no editor, que ele vai rodar, plotar uma por uma do jeito que você quiser, depois você só analisa as figuras, copia, cola no seu relatório, etc. Então, para uma figura é mais trabalhoso fazer no editor, porém para várias é bem mais rápido. Então, continuando, você pode clicar com o botão direito aqui, colocar grid, que são as marcações, certo? Você pode vir em color para alterar a cor de fundo do seu gráfico. Se você não quer um branco para doer o olho, você pode colocar um cinzinha mais claro. Você pode clicar em cima da linha, vir aqui, escolher o estilo da linha. Então você pode colocar dash, pode vir aqui, dash dot, por exemplo. Você pode vir aqui, colocá-la mais grossa. E também você pode alterar a cor. Beleza? Tudo isso é você fazendo direto na figura. Beleza? Então você pode vir aqui e salvar em um lugar que você deseja. Então você salvando a figura por aqui, você salva o arquivo dela. Ou seja, você pode ir para qualquer outro computador que tenha MATLAB, alterar essa figura, fazer qualquer alteração, para depois você colocar no seu relatório, etc. Entendeu? Então é um jeito de você salvar a figura sem perder qualidade para abrir em outros computadores e alterar ela. Mas beleza. Certo? E se eu quiser gerar duas figuras? Se eu quiser plotar duas figuras em apenas um script? Bom, posso vir aqui, definir agora uma outra função. Aqui eu troquei de y1, né, de seno. Aqui eu vou colocar y2 cosseno de x. Certo? Então, meu y1 foi seno, vou botar um ponto e vírgula aqui, para não ficar mostrando toda hora os valores. Quero deixar isso sempre limpo, beleza? Então, meu y2 vai ser cosseno. E eu quero fazer um outro plot de x por y2, certo? Então, vou dar F5 para rodar. O que aconteceu? Ele colocou apenas a função cosseno. Por quê? Porque ele sempre vai pegar o último plot e vai mostrar para mim. Por quê? Porque ele veio aqui, ou seja, ele rodou, plotou esse. Depois ele continuou e plotou o outro, na mesma figura. Para isso não acontecer, a gente pode vir aqui e criar figure 1. A gente pode vir aqui e criar uma figure 2. Beleza? Então vou dar um F5 agora. Ele plotou para mim, aqui foi porque estava aberto já. Então, dou um F5. Ele plotou para mim na figura 1 o seno, na figura 2 o cosseno. Beleza? E aqui eu posso editar. Primeiro eu vou fechar aqui para a gente poder editar manualmente. Então, a gente já viu que a gente pode colocar uma legenda. Então, legend, gráfico, cosseno, certo? A gente pode vir aqui, colocar grid. E a gente pode vir aqui também e colocar, eu vou colocar y1. Que a gente pode vir e colocar o estilo da linha. Então, por exemplo, se eu quero tracejado essa aqui, certo? E eu quero ela em vermelho. Então, traço, traço, R. Por quê? Traço, traço é o estilo da linha, igual a gente pode ver aqui, ó. Tem uma tabelinha que mostra exatamente todas as funções que tem. Então, aqui, ó. Então, a gente pode escolher o estilo da linha. Eu escolhi traço, traço. E eu vou escolher a cor, que é vermelho. Então, tem o R é vermelho, o B é azul e assim por diante, certo? Então, eu quero essa aqui. Eu quero traço, traço e vermelho. E essa aqui, eu quero traço, traço com bolinha, entre aspas, e azul, certo?
Então, dou um F5. Aqui é a bolinha. Certo? Então, temos nossos dois gráficos plotados. Então, ele dá exatamente, ó. Aqui você pode ver que ele ficou grosso, por quê? Porque ele colocou muitas bolinhas uma perto da outra, então deu a impressão que o gráfico ficou grosso. Vamos trocar aqui. Então, isso é bacana, a gente pode vir e ir editando. Então, eu vou colocar X, em vez de ser círculos, vou colocar X'inhos aqui. Já deu uma melhora. Certo? Então, a gente pode editar por aqui também. Então, algumas outras alterações que a gente pode também fazer é alterar a grossura da linha. Então a gente pode vir aqui, ó. Bom, vamos voltar ao nosso help. A gente pode vir aqui, ó, onde ela mostra pra gente as outras configurações. Então aqui, a gente pode deixar sempre essa abinha do lado aqui, ó, pra gente não ter nenhuma dúvida. Então, a gente vem, a gente já colocou nosso plot, os gráficos. Então a gente vem aqui, de novo, aspas simples. Certo? Vírgula e a grossura que a gente quer da linha. Então, vamos colocar 4 para a gente ver. Vamos rodar. Beleza? Figura 2, figura 1. Ó, viu que já ficou mais grosso? Então, aqui a gente pode alterar a grossura da linha. Então, vamos colocar agora 6. Ó, viu? Então, aqui a gente pode alterar na mão mesmo. A gente também pode editar o tamanho da marcação. Então, que nem aqui a gente colocou traço, traço e X. Então a gente pode vir aqui, ó, vamos fechar isso. Vamos colocar aqui vírgula. Então, vamos colocar em 4, certo? Vamos colocar então agora esse aqui, ó, marker size de tamanho 10, por exemplo. Seguir o padrão ali. Beleza? Vamos dar F5 para a gente ver. Então, ó, observa que ele aumentou muito o tamanho do X. Então ele ficou sobreposto. Bom, vamos alterar isso aqui para deixar esse gráfico um pouco mais bonito. Vamos escolher um outro. Por exemplo, vamos colocar esse aqui, ó. Vou deixar igual aquele padrão ali. Certo? Então, a gente pode mudar para várias outras opções conforme o que a gente for precisar. Beleza? Bom, então vamos alterar isso aqui para ficar um pouco mais bonito. Ele ficou muito cheio de coisa. Então vamos colocar para ficar dash point, tamanho 4, e aqui vamos colocar nesse mark size, vamos deixar 10 mesmo. Já que a gente não está usando o mark size aqui, vamos até tirar ele do código, beleza? Isso aqui são só para as marcações, como por exemplo, o X que a gente estava utilizando. Beleza, então tem nossos dois gráficos aqui. Então a gente já colocou, a gente gerou a figura, plotou, colocou o estilo que a gente quer dela, colocou o grid, a legenda, a gente também pode colocar agora um título. Então a gente pode vir aqui, título, posso colocar gráfico seno também. Título pode ser qualquer um. Então a gente pode vir aqui, título, colocar também o nome do eixo X. A gente quer, por exemplo, vou colocar aqui, então a gente pode colocar aqui eixo X. E aqui a gente pode colocar beleza? Ou melhor, colocar amplitude. Certo? Então, se a gente der um F5 aqui para rodar. Ah, sim, a gente escreveu errado aqui, ó. Xlabel e Xlabel, certo? Então, a gente tem aqui, ó, na figura 1, que foi que a gente alterou, a gente tem aqui o título e o nome dos gráficos, certo? Tudo isso a gente pode vir aqui, clicar com o botão direito e alterar, certo? A gente pode vir aqui em Edit, ó. Isso a gente pode montar por aqui. Eixo Y, por exemplo.
certo? Então, ó, se a gente for lá na figura, vai estar aqui eixo Y agora, beleza? Tem também, a gente pode colocar esses dois gráficos, mas ao invés de colocar em duas figuras diferentes, a gente pode colocar em uma única figura, separando essa figura em dois espaços diferentes. Para isso a gente usa o subplot, beleza? Então vamos colocar aqui, subplot, e que a gente vai ter que gerar uma matriz para ele entender em que lugar que vai estar o nosso plot. Então, eu quero fazer uma matriz de duas linhas, uma coluna, e esse plot que eu vou fazer aqui, ele vai ser o primeiro elemento, certo? Então é assim que funciona. A gente gera a matriz que a gente quer e a gente coloca a posição. Então, beleza. Então agora eu vou apagar essa figura 2, porque a gente está usando o subplot, né? A gente não precisa de uma nova figura. Então aqui eu vou colocar subplot, a matriz, essa matriz é igual, e agora a posição que ele vai estar, na posição 2, ou seja, na segunda linha. Beleza? Então, a gente tem F5 aqui. O que aconteceu? Ele repartiu a figura 1 em duas partes. Ou seja, como se fosse uma matriz de duas linhas e uma coluna, certo? Então a gente tem aqui em cima o gráfico 1, o plot 1, e aqui embaixo o plot 2. Então a gente pode vir aqui agora e colocar gráfico cosseno. Beleza? Aqui eu tenho aí. Então a gente pode colocar, alterar tudo por aqui e gerar uma figura toda pelo editor. Então a gente pode vir aqui e gerar essa figura e a gente tem toda ela feita pelo editor, certo? Ou seja, uma figura bem feita. Claro que aqui a gente pode editar bem mais os parâmetros, deixar isso menor, trocar o fundo, arrumar as letras, mas é uma figura bem didática e profissional, certo? A gente pode vir aqui, ó, e fazer todas as edições possíveis. E por que o subplot é importante? Bom, vamos colocar aqui 4, vamos analisar. O que a gente tem aqui? A gente tem a figura, certo, do gráfico seno e cosseno. Com o subplot, a gente pode analisar a diferença entre esses dois gráficos em uma figura só. A gente não precisa abrir duas telas. A gente não precisa colocar a figura 1 aqui e a figura 2 do lado e comparar. A gente compara elas em uma única figura. Então, é para isso que é importante. A gente pode também, agora eu vou apagar o subplot, vou fazer a figura 1, eu vou apagar esse título e eu vou mostrar para vocês como colocar duas funções na mesma figura, no mesmo gráfico, certo? Então a gente vai sobrescrever o gráfico colocando duas funções em cima dele. Então a gente apaga o subplot, que a gente não vai usar isso agora. A gente faz normalmente, a gente vai, plota a figura, a gente coloca o título, vamos fazer por sequência. Então a gente vai colocar o título, agora a gente vai colocar gráfico seno e cosseno no título. Opa. Então a gente vai alterar o título, colocar gráfico seno e cosseno, beleza? E a gente vai apagar o eixo X. Que a gente vai ter agora dois gráficos, né? Para não ficar confuso. Então, a gente vai fazer agora um hold on. O que isso significa? Que ele vai congelar o primeiro plot na tela e vai plotar um outro gráfico em cima sem sobrescrever o que já estava. Ou seja, ele vai plotar em cima daquele. Beleza? Então, com o mesmo esquema, a gente vai colocar também a legenda dos dois. Então, acabando, eu coloco um hold off. Certo? Vamos rodar. Beleza? Aqui, ó. Então, com o hold on, a gente consegue colocar os dois plots em uma mesma figura. Então, a gente tem o título, gráfico seno e cosseno, o eixo Y, amplitude, e aqui o eixo X a gente apagou. Certo? Então, a gente tem a legenda do gráfico cosseno, falta a legenda do gráfico seno. Então, para alterar a legenda, para ficar a legenda do gráfico seno e cosseno, ele coloca sempre a última legenda que está aqui embaixo. Então, vamos dar um F1 aqui, por exemplo, para a gente entender. Se a gente vir aqui ó, em exemplos, ele mostra que ele vai pegar o plot,
plotar os dois gráficos e vai colocar a legenda na sequência dos plots, beleza? Então, como a gente colocou o plot 1 e depois o plot 2, a gente vai vir aqui e vai alterar gráfico seno, vírgula, gráfico cosseno. Beleza? Então vamos alterar lá. Apagar essa legenda aqui. E vamos dar F5 para rodar. Então agora sim, a gente tem a função seno e a função cosseno, certo? Então a gente também pode, em vez de usar a função rodon, a gente pode colocar todos os plots na mesma função plot. Ele vai fazer o mesmo esquema de plotar um gráfico em cima do outro. Beleza? Vamos excluir tudo aqui então, ó, só para a gente ter uma noção. Certo? Eu vou criar uma nova função aqui, ó, eu apaguei ali. Então eu vou fazer que o y2 vai ser igual ao cosseno de x, certo? E aqui eu posso colocar x, y1, de novo x, y2. Beleza? Se eu der F5, ó, ele vai plotar o seno e o cosseno para mim. Beleza? E aqui eu posso colocar as legendas. Eu vou colocar aqui manualmente. Então eu posso vir aqui Show Legends, beleza? Então aqui, ó, como eu não coloquei, posso vir aqui e mudar. O gráfico azul é o seno e o vermelho é o cosseno. Beleza? Então você tem que clicar, para colocar a legenda, você clica no gráfico mesmo. Então aqui você esconde, aqui você coloca. E aqui se você apertar em cima, você edita. Beleza? Então é isso que eu quis mostrar. A gente vai fazer um novo vídeo sobre plot 3D, em 3 dimensões, e alguns outros conteúdos. Beleza? Então obrigado e valeu.